No mundo cheio de achismos, como é que uma empresa pode ter certeza de que está no caminho certo? Bom, a resposta está nos dados. Nessa análise, a gente vai desvendar exatamente isso. Como transformar um monte de informação bruta em decisões inteligentes e, principalmente, seguras. A chave para tomar uma decisão assertiva é simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. É parar com o "eu acho que" e começar a usar o "os dados mostram que". Sabe, empresas que dão certo não contam com a sorte. Elas se baseiam em informações concretas para entender o que os clientes realmente querem. Dá para pensar nos dados como se fossem um mapa. Sem esse mapa, uma empresa está meio que navegando no escuro. Agora, com ele em mãos, fica tudo mais claro. Dá para ver o terreno, identificar onde os concorrentes estão, encontrar os melhores caminhos para chegar nos clientes e, no fim, traçar a rota mais direta para o sucesso. E é importante entender que coletar dados não é sair pescando com uma rede gigante e esperar que venha alguma coisa útil. Não, não. É mais parecido com um trabalho de detetive, sabe? Um processo bem metódico, bem estruturado para encontrar as pistas certas que vão levar à solução de um mistério do negócio. Ok, agora que a gente já entendeu o porquê, vamos ver o como. Nossa jornada vai ter 5 etapas bem claras. Primeiro, entender o poder que os dados têm. Depois, construir um plano. Aí, escolher as ferramentas certas, ir a campo para a pesquisa e, finalmente, transformar tudo isso numa decisão. Vamos nessa? A primeira coisa a se fazer é criar nosso plano de pesquisa. Isso mesmo. Antes de coletar um único dado, a gente precisa ter uma estratégia. E tudo, absolutamente tudo, começa com a pergunta fundamental que vai guiar todo o esforço. O que exatamente a gente quer descobrir? Essa é a base, o nosso alicerce estratégico. E ele tem 3 partes. Primeiro, definir o objetivo, para a gente não perder o foco. Segundo, identificar o público-alvo. Porque, perguntar para as pessoas erradas só leva a respostas que não ajudam em nada. E por último, mapear as fontes de dados, para saber exatamente onde encontrar as informações. Para ficar mais fácil, vamos usar um exemplo prático. Pensemos numa padaria de bairro que quer lançar um produto novo. O objetivo dela é bem claro: descobrir qual item tem a maior chance de vender bem. E o público-alvo? Ora, os clientes que já frequentam a loja. A questão agora é: onde encontrar os dados para ajudar nessa decisão? Para responder essa pergunta, a padaria tem basicamente 2 caminhos. O primeiro é olhar para as chamadas fontes secundárias, ou seja, dados que, já existem, já estão por aí. O segundo caminho é ir atrás de fontes primárias, que significa coletar informações novinhas em folha, exclusivas direto com o público. As fontes secundárias podem ser uma mão na roda. A padaria poderia, por exemplo, analisar os próprios registros de vendas para ver quais sabores de bolo vendem mais. Poderia também buscar relatórios sobre o setor de panificação ou dados do IBGE sobre os hábitos de consumo na região. A regra de ouro aqui é: sempre confira a data e a credibilidade, porque dados muito antigos podem levar a conclusões totalmente erradas. Mas e se os dados que já existem não forem suficientes? É aí que a gente entra na coleta de dados primários. Com o plano já definido, agora é o momento de escolher as ferramentas certas para, digamos, conversar diretamente com os clientes da nossa padaria. E aqui a gente tem 2 abordagens principais. De um lado, a pesquisa qualitativa, que busca entender o porquê por trás das escolhas das pessoas, suas percepções, motivações. Do outro lado, a pesquisa quantitativa, que foca em números. Ela quer medir quantos pensam ou agem de um certo jeito. O ideal, na verdade, é quando uma boa pesquisa consegue combinar as duas para ter a visão completa. As ferramentas qualitativas são como conversas mais profundas. A padaria poderia, por exemplo, organizar um grupo de discussão para os clientes provarem umas receitas novas e darem opiniões sinceronas. Ou então fazer entrevistas individuais para entender em detalhes como é a experiência de compra de cada um. O objetivo é capturar sentimentos, ideias. E olha só o poder disso. Numa dessas entrevistas, um cliente pode soltar uma frase assim: esse comentário, um único comentário, pode ser a faísca que acende uma grande ideia, revelando uma demanda de mercado que ninguém estava vendo. Pronto. Agora a gente tem uma hipótese. Será que existe um mercado para donuts veganos? Para testar essa hipótese, a gente vai precisar de números. E é aí que entram as ferramentas quantitativas. Com questionários bem estruturados, com perguntas de múltipla escolha, por exemplo, a gente consegue medir em uma escala bem maior quantas pessoas estariam de fato interessadas em comprar um donut vegano. Um bom questionário é aquele que transforma opiniões em dados que a gente pode comparar. Perguntas como: qual o seu grau de satisfação? Ou que palavras descrevem nossos produtos?
permitem que a padaria organize as respostas de um jeito padronizado. E isso facilita muito na hora de identificar padrões e tendências em grande escala. Certo! Plano traçado, ferramentas escolhidas, agora chegou a hora de ir a campo. Essa é a etapa em que a pesquisa acontece de verdade. Vamos ver como aplicar nossos questionários e entrevistas na prática. Bom, como é praticamente impossível entrevistar todos os clientes de uma empresa, o que se faz é selecionar uma amostra. Pense assim, é como tirar uma colherzinha de sopa para provar a panela inteira. Se a colher for bem tirada, ela vai ter o gosto de toda a sopa, certo? A lógica é a mesma. Uma boa amostra de clientes deve representar com precisão a opinião de todos eles. A forma de coletar os dados também envolve escolhas bem importantes. Uma entrevista presencial, ali na padaria, pode gerar respostas muito ricas, mas custa tempo e dinheiro. Por outro lado, enviar um questionário por e-mail é barato, é rápido, mas a taxa de resposta pode ser bem baixa. A escolha do método ideal depende desse equilíbrio: orçamento, tempo e a profundidade de informação que se quer obter. Então chegamos à etapa final, a mais importante de todas, a número 5. Transformar todos aqueles dados brutos que coletamos em uma decisão de negócio clara, objetiva. É aqui que todo o trabalho de pesquisa se traduz em ação. O processo é bem lógico e direto. Primeiro, a gente tabula os dados, que nada mais é do que organizar tudo em tabelas. Depois, analisamos esses números e procuramos por padrões, muitas vezes usando gráficos para ajudar a visualizar, e por fim, a gente compila tudo num relatório final que responde a nossa pergunta lá do início e recomenda o que fazer. Vamos voltar para o caso da nossa padaria. Depois de aplicar o questionário, os dados brutos chegam mais ou menos assim. Essa tabela está mostrando que 44% das pessoas frequentam a loja porque ela fica perto de casa, e outras 26% porque é perto do trabalho. Olha só, a qualidade e o preço ficaram bem para trás. Agora, veja só o que acontece quando a gente coloca esses mesmos números num gráfico de barras. A história salta aos olhos. Fica tudo instantaneamente claro, visualmente impactante. A gente percebe na hora que a conveniência da localização é de longe o fator mais importante para os clientes daquela padaria. Os dados não mentem. Então, como é que a gente junta tudo isso? O insight qualitativo daquela conversa nos deu a ideia do donut vegano. Os dados quantitativos do questionário nos mostraram que a localização é o fator-chave. A decisão final, portanto, não se baseia numa única informação, mas no cruzamento das duas. Lançar sim o donut vegano e focar toda a divulgação nos moradores e trabalhadores do bairro. Faz todo sentido, né? A resposta para essa pergunta é um sonoro não. Uma única informação pode até ser uma pista interessante, mas nunca vai ser o mapa completo. As decisões mais brilhantes, mais seguras, são sempre construídas sobre uma base sólida de dados diversos. No fim das contas, no mundo dos negócios, não se trata de ter a melhor opinião, mas sim de ter a melhor informação.